Primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo 30, no verso 1, diz assim: Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens, ao terceiro dia, a Ziclag, já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul de Ziclag, e esta ferido e queimado, e tinham levado cativas as mulheres que lá se achavam, porém a ninguém mataram, nem pequenos nem grandes, tão somente os levaram consigo e foram o seu caminho. Versículo 3: Davi e os seus homens vieram à cidade, e ela queimada, e as suas mulheres, seus filhos, suas filhas, eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele, ergueram a voz e choraram, até não terem mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativo. Versículo 6: Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e de suas filhas. Porém Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Nós vamos falar sobre a família, e nós vamos ter várias mensagens, vários cultos, para tratarmos desse assunto tão importante. E hoje eu quero apenas dar uma introdução para você se situar, para você ter uma noção do que se trata a família. O importante e o interessante desse tema é que esse tema mexe, trata, trabalha e fala com todas as pessoas que estão aqui, que vão me ouvir pelo vídeo, porque todos nós descendemos, fazemos parte de uma família. Se nós somos pai, somos pai de uma família. Se somos filhos de alguém da família. Se somos esposos, esposas, somos casais, cônjuges, que fazem parte de uma família. Então essa mensagem ela vai falar com todas as pessoas que estão aqui, que descendem e fazem parte de uma família. A família é o maior bem que Deus te deu. A família está acima do seu trabalho, a família está acima das suas posses, a família está acima do seu salário, a família está acima do seu dinheiro, a família está acima do seu ministério. A família é o bem mais precioso e valioso que Deus te deu. A família é uma instituição que antecede a sociedade, a cultura. A família é uma instituição divina, ela foi criada no céu, ela veio do coração de Deus, ela foi criada pela mente santa, poderosa, gloriosa de Deus. Deus é o Criador, Deus é o autor, Deus é o artífice, o fundador da família. Mas o que nós estamos assistindo hoje? Nós estamos assistindo a destruição, a derrocada, a fragmentação da família. Se tem algo que tem sido atacado, se tem algo que tem sido ultrajado, se tem algo que tem sido golpeado pelo inimigo, tem sido a família. Você nota hoje na sociedade, preste muita atenção, quando eu digo sociedade, eu digo do padrão ímpio, mundano de ser, eu digo do povo lá fora, eu digo dos filhos da desobediência, dos ímpios, que não têm a mente de Cristo. Se você notar o que está acontecendo na sociedade, é algo aterrorizante. Estatísticas e números comprovam que 75% dos homens e 63% das mulheres já foram infiéis ao seu cônjuge, já tiveram um relacionamento extraconjugal. Isso é um colapso, isso é uma afronta, isso é uma tragédia contra a família. Você tem visto divórcios, você tem visto adultérios, você tem visto abortos, você tem visto fornicação, gravidez no tempo de solteiro, você tem visto lares divididos, filhos abandonarem lares, você tem visto filhos nas drogas, você tem visto a criminalidade urbana, juvenil, cada vez aumentando mais e mais, tanto o número de delitos, como a média de idade dos que cometem, cada vez mais baixa. Você tem visto a descaracterização da família. O que é a descaracterização?
a perda da característica da família. A família tem uma característica: o pai é o cabeça, é o líder, é o provedor, a mãe é auxiliadora, e os filhos em sujeição. Quando se perde a característica? Quando o pai perde a autoridade, perde o referencial paterno, perde o referencial de líder. Quando a mãe não auxilia, quando a mãe se volta, a esposa se volta contra o marido e quer exercer mais autoridade que ele. Quando os filhos não obedecem mais, quando os filhos tornam donos de si, a família passa a estar descaracterizada, dividida, destruída. E nós temos visto lares dessa maneira. Nós temos visto a perda do controle dos líderes. As filhas, os filhos e as filhas principalmente, têm namorado, têm tido relacionamento sem prestar conta aos pais, quando querem, com quem querem, sem prestar contas. Os filhos têm exigido dinheiro, exigido o carro do pai, e chantageiam, ameaçam sair de casa, oprimem os pais. A esposa não sabe o que fazer, o marido muitas vezes só sabe colocar dinheiro, colocar alimento, mas não traz educação, não traz afeto, não traz carinho. Então nós temos visto isso, uma descaracterização da família. Não há mais o almoço de domingo com a família, não há mais a oração antes de dormir, o beijo do filho, não há mais o tempo que o pai gasta estudando a lição de casa com o menino, ensinando a Bíblia para o menino. Não há mais tempo onde a mãe ensina a menina a ser educada, aprender o serviço doméstico. Não há mais isso, não há mais o bênção, pai, Deus te abençoe, meu filho. Nós temos visto isso: divórcios, abortos, violência sexual, separação, abandono do lar, rebeldia, drogas, bebidas, em toda a sociedade. Veja só, a família é o principal órgão que compõe a sociedade. Uma sociedade, que quer dizer uma cidade, um estado, uma nação, um mundo, ele é formado por esses órgãos, chamado família. E quando a família é afetada, quando a família é dividida, a sociedade também é afetada. Então nós temos uma cidade doente, nós temos um estado doente, nós temos uma nação doente, e nós temos uma igreja doente. E tudo começa lá nas quatro paredes, entre o marido e a mulher, entre pai e filho, entre mãe e filha. E sabe o que é mais importante? Esses dados têm sido muito grandes. Se você vê a revista Veja publicou que 25% dos casais de namorado fazem sexo em casa, com o consentimento dos pais e com a aprovação dos pais, antes do casamento. Uma porcentagem grande de infidelidade. Pessoas têm entrado no segundo e até terceiro casamento, deixado sequelas, traumas, dor, infelicidade, depressão, tristeza, ódio, vingança, desejo de suicídio, baixa estima. Esses são os dados da sociedade. Mas sabe o que é mais interessante? É que muito desses números está entrando portas adentro da igreja. Muito desses números está contido cristãos. Se você notar, a nossa nação, com os seus líderes religiosos, tem pecado contra Deus, tem caído em crises profundas. Líderes religiosos aceitando o segundo casamento, fazendo o segundo casamento, terceiros casamentos, e até eles próprios abandonando seus cônjuges e se casando, achando subterfúgios e distorções bíblicas. Então nós temos visto dentro da igreja mulheres traídas, nós temos visto mães angustiadas por verem suas filhas grávidas com 14, 15, 16 anos, pais e mães lutando dentro da igreja com filhos nas drogas. Nós temos visto isso, o terror, a solidão, o desespero. Nós temos visto cônjuges que sofrem por causa da área sexual, não conseguem satisfazer a sua parceira, não conseguem satisfazer o seu parceiro, estão em crises profundas por causa da área íntima. Nós temos visto casais evangélicos, cristãos, que vivem verdadeiros contratos na igreja, no trabalho, nas festas. São belos casais, mas em casa é apenas um contrato. Dormem em quartos separados, não têm vida íntima mais, não se falam, não se comunicam, não se respeitam, não se perdoam.
Nós temos visto isso. Nós temos visto filhos rebeldes, que não querem vir à igreja, que não querem ler a palavra, que não querem se converter. Nós temos visto a perda das rédeas do pai e da mãe. Então nós temos visto dentro da igreja lares destruídos, em completa depressão, em completo caos, e muitos pais totalmente perdidos, sem saber o que fazer com a esposa, sem saber o que faz com os filhos. Muitas irmãs, mulheres de Deus, de oração, que não sabem o que fazem mais para resgatar o casamento, para tirar esse marido do álcool, para trazê-lo a Jesus, que não sabe o que faz com essa filha rebelde, incircuncisa de coração, ou que sofre por um filho que está perdido nas drogas. Esse é o retrato das famílias. E nós não podemos deixar. Deus não fez a família para ser dividida. Deus não fez o pai para ser um banana. Não fez o marido para ser submisso. Deus não fez a esposa para ser rebelde, para ser generala, mandona. Deus não fez a esposa para ser deprimida, ferida, destruída. Deus não fez os filhos para serem rebeldes, consumidores de álcool e de droga. Deus não fez o nosso lar para ser um tormento, para ser um pesadelo, para ser um escândalo. Não. Deus constituiu a família para trazer a nós paz, para trazer a nós equilíbrio. Nós vivemos num mundo caído, perdido, destruído. Nós vivemos dor, violência, morte. Nós vivemos em pecado por todos os lados. Mas o nosso lar, ao menos, a nossa casa tem que ser um pedacinho do céu. Ali é o nosso lugar de descanso. Ali é o lugar que nós recebemos amor, afeto, compartilhamos das bênçãos de Deus. Ali onde educamos nossos filhos, amamos nossa esposa, compartilhamos das escrituras. Nós não podemos aceitar isso. Nós não podemos aceitar o seu casamento em todas as áreas que ele envolve está como está. Nós não podemos aceitar os seus filhos estar com as correntes no pescoço, e o final da corrente é a mão de Satanás. Nós não podemos deixar você, quando sai do trabalho, o último lugar que quer ir é para casa. A última pessoa que quer ver é a esposa. A última pessoa que quer ver é o pai. Por isso esse dia foi marcado para restaurar uma das maiores bênçãos que Deus constituiu, a família. E você não pode desprezar. E muitas pessoas têm pagado caro por estar ignorando a família. Muitas pessoas, na ânsia de ganhar dinheiro, na ânsia de ter 1, 2, 3 trabalhos, na ânsia de se graduarem, de fazer cursos e pós-cursos, na ânsia de conquistarem bens e posses, estão destruindo, comprometendo a sua família. Talvez você está dando para a sua família dinheiro, conforto, cursos, graduação, condições, estudo. Talvez você está dando tecnologia, mas você está perdendo o seu filho. Você está perdendo a sua esposa, você está perdendo o seu marido. Talvez o seu filho está crescendo sem seu referencial, pai. Talvez o seu filho não sabe o que é receber um beijo de você há muito tempo. Talvez o seu filho não sabe o que é receber um abraço. Eu não estou dizendo um iPad, um iPod, um celular, o curso de inglês, a natação, o esporte. Eu estou dizendo um abraço. Eu estou dizendo eu te amo. Eu estou dizendo ensinar João 3,16. Eu estou dizendo impor as mãos e orar a ele antes de dormir, ensinar ele a orar antes das refeições. Talvez você, mãe, talvez ao invés de xingar a tua filha, de dizer que ela não presta, que ela é feia, que ela é fraca, que ela é burra, está faltando você dizer que ela é o maior tesouro que Deus te deu depois do teu marido. Está faltando você dizer que a ama. Está faltando você ensinar ela a ser pura, ser santa, ser bíblica. E um homem que fez isso, igreja, foi o rei Davi. Quem não conhece a história do rei Davi, preste muita atenção para Deus falar com você. Quem era Davi, igreja? Davi era um homem extraordinário, um homem que foi chamado homem segundo o coração de Deus. Davi era um escritor, escreveu os mais lindos poemas em forma de salmos, as mais belas escrituras. Os versículos mais citados estão dentre os que Davi compôs. Quem era Davi, igreja? Davi era um cantor, Davi era um tangedor de harpa, Davi era um hábil instrumentista, compositor e cantor. Quem era Davi? Davi era um excelente guerreiro, talvez o maior guerreiro de todos os tempos. Desde a sua primeira batalha contra Golias, não se vê quase menção de qualquer derrota de Davi. Lembra da cantoria?
Saul com seus milhares, mas Davi com seus 10 milhares. Davi vencia todas as batalhas, ao ponto dos inimigos ficarem com terror e dizer: Deus peleja por esse homem, não pode com tão pouco armamento, não pode com tão pouca condição, ele derrotar todos os inimigos. Davi era imponente, Davi era poderoso, Davi derrotava inimigos, Davi era um homem de oração, era um homem santo, piedoso, humilde. Davi ia e conquistava reinos inteiros. Mas Davi se esqueceu da sua família. Davi ganhou o mundo inteiro, mas perdeu a sua família. Davi foi um péssimo pai, Davi foi um péssimo marido, Davi foi um péssimo conselheiro familiar. Davi teve a família destruída. Se você ir às escrituras, veja o que Davi fez. Um dia, saindo à guerra, todo o exército, Davi fica em casa. Davi vai acordar tarde, preguiçoso, e vai lá passear no terraço do templo, e ele vê uma jovem se banhar, Batseba, e ele deseja ela para si. Notem que ele sabia que Batseba era mulher de Urias, porque ele perguntou: quem é essa? É a mulher de Urias, o heteu. Então se começa um dos maiores flagelos contra a família, a infidelidade conjugal. Davi cometeu adultério, e o adultério é uma ameaça para a família. O adultério é uma afronta contra o cônjuge, é uma conspiração contra o parceiro ofendido. O adultério é um caminho de morte, diz a Bíblia. Só quem quer arruinar a si mesmo é que comete o adultério. E que câncer tem sido esse para a igreja do Deus vivo? A infidelidade conjugal, a traição. E nós temos visto isso acontecer. Quantos casais podem estar aqui, que podem estar me vendo, já foram vítimas da infidelidade, já foram vítimas da traição, já foram vítimas do adultério. Talvez o seu marido já te traiu, talvez o seu marido está te traindo, talvez a sua esposa já te traiu, talvez a sua esposa está te traindo, talvez você esteja aqui e não sabe se o seu marido tem algo, se você pode estar desconfiado de algo estranho. Ele está mudando a personalidade, ele está mudando os seus horários, o seu itinerário, ele está mudando a sua postura. Pode ser cheiro de uma infidelidade. A esposa a mesma coisa, e isso é um caminho de morte. Davi começou a destruir sua família ali. Davi começou a destruir com a infidelidade. Davi quis ficar com uma pessoa que não era o seu cônjuge. O que é o adultério? O que é o adultério? O que é a infidelidade conjugal? É o relacionamento, é o ato sexual, é o relacionamento de um homem casado fora do matrimônio. É alguém ter relação sexual, é um homem ter relação sexual com uma mulher que não é sua esposa. É uma mulher ter relação sexual com um homem que não é seu esposo. É um homem se relacionar com outra mulher que não é sua esposa. Isso está acontecendo. Talvez muito bem camuflado, muito bem sutil. Talvez você não adulterou ainda fisicamente, mas está maquinando algo. Satanás está lançando os ardis. Notem que Davi foi tentado um terraço. Notem que o pecado de Davi não se consumou quando ele foi para a cama com Batseba, que ele não começou quando Davi foi para a cama com Batseba, mas foi quando ele cobiçou da janela e perguntou de quem era aquela mulher. Quando Davi recebeu a informação que ela é mulher de Urias, mesmo assim ele quis conhecer, mesmo sabendo que ela era casada. Ali na consciência, ali no coração, brotou o pecado. Ali iniciou o pecado. O pecado começa na mente, não é na cama. Quando Davi diz: eu quero, eu possuo, eu preciso deitar com ela, Davi começa o pecado. Talvez muitos casais aqui, muitos maridos estão começando a adulterar já na mente. Estão querendo olhar para o vizinho, para a vizinha, para o colega de trabalho, de escola, para a irmã da igreja, para o irmão da igreja. Está flertando já. Você está sorrindo diferente para essa mulher, ela não é tua esposa. Você está sorrindo diferente para esse homem, ele não é seu esposo. Você está sorrindo diferente para esse garoto. Cuidado com essas mensagens de celular. Cuidado com essas mensagens na internet, Facebook, Orkut, Twitter. Cuidado com esses e-mails, cuidado com esses presentes, cuidado, você está se engraçando com uma pessoa que não é sua esposa, você está se engraçando com uma pessoa que não é seu esposo, e na sua consciência você sabe que é mais que amizade, você sabe que é mais do que
amor cristão, você sabe que tem carne envolvida, você sabe que há uma química quando você encontra, fala, ouve essa pessoa, você sabe que há uma alteração nos seus hormônios. A Bíblia diz que como um boi para o matador, é aquele que se encontra com essa mulher, é aquele que entra no caminho do adultério. Talvez você está enfeitiçado por essa pessoa, talvez você está seduzido por esse homem, e como um boi inocente, vindo para a morte, vindo para o crime, vindo para o suicídio. Esse é o caminho. Lembra de todos os casos na Bíblia de infidelidade? Terminaram em tragédia. E essa é uma das maiores maneiras de destruir a família. Com o adultério, o que vem? Vem o divórcio. É outra afronta, outra conspiração contra a família, o divórcio. A Bíblia diz em Malaquias: eu, o Senhor, repudio o divórcio, abomino. O divórcio não é de Deus, Deus não ama o divórcio. A Bíblia diz em Gênesis 2: deixará o pai, sua mãe, sua mulher, apegar-se a sua mãe, apegar-se a sua mulher, e ambos serão sua carne. E Jesus vai lá e confirma dizendo: não separe aquilo que Deus uniu. O casamento é vitalício, o casamento não pode ser desfeito, porque aqueles que se casam, não é um contrato que dois vão estar juntos, são dois que se tornam um, é uma só carne, é uma união mística, é o mistério de Cristo e da igreja, é o mistério da Trindade. Você não pode se separar, e hoje está se banalizando. As pessoas estão se divorciando por qualquer causa. Uma simples briga é motivo de divórcio, uma simples contenda é motivo de divórcio, porque a mulher envelheceu mais rápido que o homem e já não tem aptidão sexual, o homem quer se divorciar, porque o marido não dá a vida que a mulher quer, não dá o dinheiro, não dá o tratamento de beleza, ela quer se divorciar, por causa de crises tão pequenininhas, banais, estão se divorciando. A Bíblia diz, meu irmão, que nós prestaremos conta diante do trono de Deus. E todo marido que abandonou sua esposa, todo marido que se divorciou por essas causas banais e tolas, prestará conta com essa ofensa e com essa agressão, porque ele não pode. Quando ele diz: o que uniu Deus, o homem não separe, ele está querendo dizer: ninguém tem autoridade de dissolver o casamento, nem o governo, nem o juiz, nem a cultura, nem ninguém, nem o próprio cônjuge, nem o próprio marido, nem a própria esposa. Só Deus Todo-Poderoso tem autoridade do divórcio, de desunir. E eles estão fazendo isso, eles estão fazendo. Mas você diz: pastor, mas eu me divorciei por uma causa justa, foi porque ela me traiu, é porque ele me traiu, eu peguei, eu vi, ele confessou, e eu me divorciei por essa causa. Meu irmão, a cura para a infidelidade conjugal, o remédio para a mulher, para o casamento quando a mulher te trai, o remédio para o casamento quando o homem te trai, não é o divórcio, não é se separar. O que é então, pastor? É o perdão, meu irmão. A graça em nós suficiente para perdoar. Você diz: pastor, ninguém faz isso no mundo. Não faz mesmo, mas nós não somos do mundo, nós não fazemos parte do mundo. Eu vou te dar um exemplo claro disso. Eu não perdoo, eu não vou perdoar. Veja bem, a Bíblia revela que a igreja é como que? A noiva. Quem é noiva do Cordeiro diz amém aí. Amém. Quem é seu noivo? Você vive traindo Jesus, eu vivo traindo Jesus, nós traímos todos os dias, e Ele vive nos perdoando. O noivo sempre perdoa a noiva. Por que você não vai perdoar o seu parceiro? Por que você não vai perdoar a sua parceira? Se ela está arrependida, se ela inconsciente voltar, se ela quebrou a cara. Eu sei, você diz: mas a ferida é muito grande, mas há bálsamo em Cristo para curar, a graça suficiente para curar, meu irmão. Que testemunho nós não vamos dar para essa sociedade corrupta? Você dizer lá no seu trabalho, você dizer na escola, você dizer para quem quer que seja, para essas pessoas que não têm a mente de Cristo: o que? Você perdoa? Mas como pode ser? Você diz: eu tenho o amor de Cristo em mim, tem graça em mim, eu aceito Ele de volta, eu perdoo, e assim eu salvo o meu casamento. Outra coisa que afeta, meu irmão, a infidelidade conjugal é o divórcio, e pode levar aos filhos. Os maiores prejudicados, os maiores destruídos, não são os cônjuges, muitas vezes são os filhos. Os filhos começam a crescer nesse campo de guerra,
Os filhos começam a crescer, irmão, você não sabe o tanto que isso é grave. Crescer vendo o pai hostilizar a mãe rebaixar o pai. Quanto é feio para uma mãe que denigra o seu próprio marido, que rebaixa na frente dos filhos, que tira a autoridade. Aquelas mulheres mandonas, aquelas mães que quando o pai dá uma ordem dos filhos, vão lá e desdão, vão lá e passam por cima dessa ordem, e afrontam, denigrem, humilham os maridos, os pais, na frente das crianças. Isso não pode. Aqueles filhos que veem os pais, aqueles maridos grossos, estúpidos, cavalos, aqueles homens sem coração, sem sensibilidade, ofender as esposas, até agredir, não só verbalmente, mas fisicamente. As crianças estão crescendo, vendo um lar que um pai bêbado chega em casa, que um pai só vê imoralidade na TV, que um pai é insensível com a mãe, trata a mãe como uma empregada, trata a mãe como um burro de carga, usa de atos obscenos, palavras obscenas, gestos obscenos. A criança está sendo agredida, crescendo vendo isso. A criança está sendo formada vendo violência, vendo esse pé de guerra. E quando há infidelidade conjugal, o adultério leva ao divórcio, as crianças sofrem, o lar é dividido, as crianças passam a viver de pensões, as crianças passam a ser disputadas na justiça, a guarda dos seus pais. As crianças começam a ser objeto, as crianças sofrem pela ausência do pai que se foi, sofrem pela ausência da mãe que se foi. É uma tragédia. Elas têm que ficar uns dias com um, outros dias com outro. Elas têm que tolerar um padrasto quando a mãe arruma outra pessoa. Elas têm que tolerar uma madrasta quando o pai arruma outra pessoa. E aquelas pessoas, aquelas novas crianças, notem, elas estão crescendo sem um padrão familiar na mente. Elas estão crescendo sem a vitalicidade do casamento. Elas estão crescendo sem ver que o pai deve amar a mãe, o marido, a esposa, a ponto de dar vida. Elas estão crescendo sem ver que a mulher tem que ser submissa em tudo ao seu marido. Ela está crescendo vendo que não precisa de perdão, que não precisa de fidelidade, que não há amor, que é tudo divisão e ódio. E assim você vê toda a família sendo alvoroçada. E isso aconteceu com Davi. Ele adulterou, ele feriu. O que aconteceu? A mulher fica grávida, Batseba. Davi faz de tudo para esconder, até manda matar Urias, colocando ele na frente. E o que acontece? Ela dá à luz ao menino, mas ele nasce doente. Já os efeitos da infidelidade, os efeitos do pecado, as crianças são atingidas. Aquele menino adoece até morrer, e assim vai por diante. O que acontece? A casa de Davi se torna uma bagunça. Quem conhece 2 Samuel capítulo 13, o incesto de Aminon e Tamar, os dois filhos de Davi, vê se tem cabimento. 2 filhos de Davi, 2 irmãos. Aminon tem uma sangria desatada, uma paixão, um interesse doentio, carnal, voraz, pela sua irmã Tamar, e ele a estupra, a violenta. Olha a casa de Davi, olha os filhos de Davi descaracterizados, olha os filhos de Davi totalmente sujos, imorais. Absalão, o irmão mais velho de Tamar, fica irado com a situação, condoído, toma as dores da irmã e elabora um plano para matar o irmão Aminon. Então ele embriaga Aminon e manda matar, e mata. Um irmão assassina o outro, um filho de Davi assassina o outro que tinha violentado sexualmente a filha de Davi. Davi fica sabendo do caso, mas faz vista grossa. Então o que acontece? Aminon foge, Davi vai perseguir pelo seu ato violento e foge, e começa a haver uma guerra, cumprindo-se até o que está na Bíblia, pai perseguindo filho, filho perseguindo pai. Começa a desencadear uma loucura dentro da família de Davi, assassinato de irmãos, estupros de irmãos, pai perseguindo filho, filho correndo de pai, e ele vai dizer, correndo dele, quer ver, se refugia por 3 anos, e quer ver o rosto do pai, e quer ver, então ele vai gritar, ele vai clamar pelo pai, e Davi nota então que o seu lar está destruído, então ele vai dizer, Absalão meu filho, Absalão, e o que acontece? O filho cheio de mágoa, cheio de ira do pai, se revolta contra Davi.
Então vai fazer um plano, um golpe de estado para tirar Davi do reino. E por que Absalão faz isso? Porque Davi era um pai ausente, porque Davi não educou Absalão, porque Davi não educou Tamar, porque Davi não ensinou a lei para eles, a palavra, porque Davi não contou histórias para ele, porque Davi não abraçou eles, porque Davi não ia passear com eles. Um pai ausente. Olha a baderna na casa de Davi. E o que resulta isso? Absalão também assassinado e morre. Veja que dor. Você imagina a dor para a mãe desses filhos, as esposas de Davi. As esposas foram violentadas, as esposas foram traídas, as esposas entraram em depressão, houve morte, houve tristeza. Olha o lar de Davi, um homem perdido, as mulheres em pranto, os filhos sendo sepultados, a menina sendo violentada. Poderia ter ficado, a Bíblia não relata, ficado grávida. Então ocorreu tudo que eu disse na casa de Davi: violência, criminalidade infanto-juvenil de Absalão. Houve imoralidade, estupro por Amnon. Houve talvez uma gravidez numa data não desejada, sem ser casados, Tamar. Houve fornicação, sexo sem ser com os cônjuges casados, com Amnon e Tamar. Houve uso de entorpecentes, quando Amnon se embriagou, drogas, álcool. Tudo isso ocorreu na casa de Davi. Morte, violência, imoralidade, adultério, divórcio, contendas, brigas, iras. Por quê? Ele não era um homem segundo o coração de Deus? Ele não vinha na igreja? Ele não orava? Ele não jejuava? Ele não participava de cultos? Ele não se batizou nas águas? Ele não trabalhava? Ele não tinha diploma, bom salário, bom emprego, não tinha tecnologia nos palácios, não tinha boa educação para os filhos, boa vestimenta, não tinha de tudo, sim, mas era um pai ausente, mas era um pai que não dava afeto, mas era um pai que não dava amor, mas era uma pessoa que não educou cara a cara os seus filhos. Talvez a mesma coisa, meu irmão. Talvez o seu lar está assim, ou talvez está parecido. Talvez você está semelhante, tanto no casamento, quanto aos filhos, quanto a família do modo geral. Você não pode fazer isso. Algumas pessoas estão sacrificando a família por conta do ministério. Pessoas que estão, pastores, obreiros, homens e mulheres de Deus, que estão salvando vidas, que estão orando para enfermos, que estão visitando presidiários, cancerosos, hospitais, que fazem evangelismo, oram nos montes. Você está salvando milhares de almas, mas está perdendo tua casa, mas está perdendo teu filho, mas está perdendo a tua filha, mas está perdendo a tua esposa, o teu esposo, por conta do casamento, por conta do ministério. Você não pode fazer isso. 1 Timóteo 5,8 diz assim: se alguém não cuida dos seus, principalmente os da sua casa, negou a fé e é pior do que o infiel. Paulo está escrevendo a Timóteo dizendo assim: se alguém está na igreja, é santo, é convertido em Cristo Jesus, mas está deixando a sua família, tem atitudes piores que os ímpios, piores que aqueles que não têm a Cristo, piores que aqueles que servem a Satanás. Nós não podemos deixar nossa família lá. Nós não podemos ser cheios do Espírito Santo na igreja e não darmos a mínima importância para as notas dos nossos filhos, para com quem eles estão andando, para que roupa eles estão vestindo, que programação estão vendo na TV e na internet. Nós não podemos ser homens de Deus, mulheres de Deus, e não dar assessoria à esposa, assessoria íntima, assessoria afetiva, companheirismo, lealdade. Nós não podemos fazer isso. Nós não podemos cuidar da igreja e a casa ser um chiqueiro, e a comida não ficar pronta na hora, e os filhos não estar bem vestidos, bem educados.
Nós não podemos. Há mulheres que oram, profetizam, visitam isso e aquilo outro, mas se você passar o dedo no azulejo do banheiro, está com crostas de lodo. Se você vê os filhos, não tem higiene pessoal. Se você vê a casa, é uma baderna. Enquanto isso, ela está salvando o mundo, mas ela está perdendo a sua casa, por conta do ministério. Como está a sua família? O texto diz aqui, eu quase não ensinei ele. O que aconteceu? Davi estava com o seu cavalo pelejando, saiu para a batalha. Quando ele voltou, não tinha lugar para pôr medalha mais, de tanta vitória. Ele estava morando em Ziclag, que ficava no sul de Judá, uma cidade que ele ganhou de Aquis, rei de Gate. Ela estava sendo a sua casa, sua família. Então, numa peleja de mais ou menos 3 dias, Davi volta, não tinha onde pôr ouro, não tinha onde pôr espada, é uma coisa de doido, Davi. Mas quando ele volta, Amaleque tinha dado com ímpeto contra Ziclag. Quem é Amaleque, quem é Ziclag? Ziclag representa a família de Davi. Amaleque representa o inimigo. Talvez você está virando as costas e Satanás está dando com ímpeto no teu casamento, está dando com ímpeto sobre os seus filhos, contra seus filhos. É assim que ele está fazendo, meu irmão. Ele quer, porque quer destroçar a tua família. Ele quer o teu casamento débil, infeliz. Ele quer você angustiada pelo marido que tem, depressiva pelo marido que tem, desanimada, sem afeição, sem encanto pelo marido e o casamento que tem. Ele quer te ver cabisbaixo, meu irmão, sem fé, incrédulo, desmotivado pela mulher que tem. Ele quer ver seus filhos divididos, congregando em outras igrejas, contestando a autoridade de vocês. Ele quer essas feridas, ele vai dar com ímpeto. Notem, a Bíblia diz que Amaleque deu com ímpeto contra Ziclag. O que é ímpeto? Amaleque foi, só confirmar aqui, os amalequitas foram com ímpeto contra Ziclag. O que significa? Amaleque foi com força total, ímpeto, um ataque fulminante. Ele foi para trucidar, ele foi com toda a força, vigor, ele foi com ímpeto. Amaleque não foi passear com Ziclag, Amaleque não foi leve com Ziclag, Amaleque foi com força total contra Ziclag. O inimigo não está brincando com o teu casamento, o inimigo não está brincando com seus filhos, o inimigo não está brincando com a sua vida íntima, o inimigo não está brincando com as finanças familiares, o inimigo não está brincando com afeto. O inimigo vai vir com ímpeto. Ele vem para quê? Matar, roubar e destruir. Ele vai vir com toda a força para você se divorciar, ele vai vir com toda a força para você adulterar, ele vai vir com toda a força para você ser infiel, ele vai vir com toda a força para você ignorar o seu cônjuge, ele vai vir com toda a força para jogar seus filhos contra você, ele vai vir com toda a força para jogar os pais, os irmãos uns com outros, trazer atrativos para os filhos, meninas mundanas, homens mundanos, namorados mundanos, festas, drogas. Ele vai vir. E o que você está fazendo contra isso? Lá fora com o cavalo, toque, 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 vitórias e medalhas, ministério, almas ganhas, batismos, celebrações. Olha, profissional, salário aumentou, diploma na faculdade, mais um curso, promoção no emprego, olha, ganhando tudo e todos, e o inimigo dando com ímpeto contra a tua casa, e o inimigo violentando suas crianças com a internet, e o inimigo, sim, que você vê debaixo do seu nariz, levando o seu filho e a sua filha à pornografia, ao lesbianismo, ao homossexualismo, à fornicação. Meu irmão, são mais de 250 mil sites por hora pornográficos são acessados no mundo. Nós temos mais de milhões de sites pornôs, vídeos pornôs em todo o mundo.
E o inimigo está dando com ímpeto enquanto você está cozinhando, enquanto você está na igreja, enquanto você está limpando a casa. Ele está dando com ímpeto contra a tua filhazinha, o teu filho, nesses sites, nesses programas de TV que nem você devia ver. Ele está violentando a consciência, trazendo imoralidade nela antes do tempo. Ela devia estar brincando de boneca, ela devia estar como uma criancinha, ela está sendo imoral, sensual antes do tempo. O teu filho era para estar brincando de carrinho, de futebol, ele já está tendo indícios imorais. O inimigo está pegando pesado, dando com ímpeto. Enquanto isso, você trabalha demais, estuda demais, ministra demais, não tem tempo para ele, não tem tempo para os filhos, não tem tempo para a esposa. Você deixou Ziclag, você está longe, está distante, ganhando outras vitórias, mas perdendo o lar. Isso é muito grave. Cuidado com isso. Com quem seus filhos estão andando? Quem é a amiga da sua filha? Quem são os amigos do seu filho? O que eles estão assistindo na TV? O que eles estão vendo e quanto tempo na internet? Você não assessora a tua mulher? Trabalha demais, né? Outro vai assessorar. Ele vai dar com ímpeto. A sua mulher está frágil, a sua mulher está carente, a sua mulher precisa ser suprida. Enquanto você está ganhando outras pelejas, o inimigo vai dar com ímpeto, vai pôr outra pessoa na vida dela. Vai haver um flerte, uma seta. Essa mulher está balançando, ela pode cair, você vai perder teu casamento. Você é a mesma coisa, mulher. Não satisfaz sexualmente teu marido? A Bíblia diz, mulher, satisfaça o seu marido sexualmente. Cada um paga a devida benevolência ao seu cônjuge, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Se você não suprir seu marido, outra pessoa vai suprir. A pornografia vai suprir, a masturbação vai suprir, e o adultério vai suprir. Ele está dando com ímpeto. Você é ausente, você tem dificuldade de ter intimidade com ele, você o trata com grosseria, ele não pode te procurar, que você o trata como um sem vergonha. Isso é saudável. O sexo é santo, o sexo é bíblico, o sexo é puro, o sexo é saudável dentro das balizas da Escritura. E o inferno está dando com ímpeto. Ai, estou cansado, não deu, estou ausente, estou fazendo curso, cheguei tarde, 1 dia, 2, 3, 5, 10. O inimigo vai entrar. Foi assim que ele foi. E como que ele vai? Ele vai lançar um estilingue, ele vai lançar um torpedo, ele vai com ímpeto. Meu irmão, ele não veio para maciar, ele não veio para desfigurar, ele não veio para ferir, ele veio matar, ele veio roubar e ele veio destruir. Ele vai vir com ímpeto. E deixa eu te dizer, ele não vai bater lá hoje meia-noite, vestido de vermelho, com um rabo e com um garfo. Eu sou o diabo e eu vim acabar com a tua família. Ele vai vir com ímpeto, mas sutilmente, num site, num programa, num MSN, num e-mail, numa mini saia, numa noite mal dormida. Ele vai vir com sutileza e talvez ele já está trabalhando. Ouça a voz de Deus, igreja. Talvez não seria melhor ganhar menos? Talvez não seria melhor ter uma condiçãozinha um pouco menor, mas ganhar teus filhos, mas amar essa esposa até dar a vida? Talvez não é melhor ficar mais tempo em casa? Talvez não tenha que cuidar da retaguarda? Não vale a pena? Pastor, mas o meu padrão vai ficar ruim, eu vou perder o carro, eu vou perder emprego, eu vou perder curso. Perca, mas não perca a sua família, não perca seu filho para os traficantes, não perca sua filha para a prostituição, não perca sua esposa para a infidelidade, ou seu esposo para o outro ou a outra, não perca eles para Satanás. Cuide dela. E o que a Bíblia diz? Deram com ímpeto contra Ziclag, e esta ferindo e queimando. Olha como é que a palavra é clara. Ele deu contra ímpeto e fez o quê? Feriu Ziclag. Quanta gente, quanta família pode estar aqui essa noite
ferida pelas circunstâncias, ferida pelo marido truculento, ferida por uma violência sexual infantil de um pai tirano, ferida porque está tendo problema de homossexualismo, lesbianismo, não sabe tratar, ferido porque uma mãe te caçoou, falou que você não ia dar nada, ferido por um pai, você que é filho, que ouviu da boca dele, você não vai ser nada na vida, menino, você não presta para nada, ferido porque você talvez veio num tempo depois, que a sua mãe não queria, e a sua mãe faz questão de dizer para você, você veio no tempo errado, eu não queria ter você, ferido porque ele te traiu, ferido porque ela te traiu, ferido porque ele te acha feia, que você engordou, ficou mais velha, e não te tem mais atração, e isso está te ferindo, porque ela macula a tua masculinidade, ferido porque ela te denigre, te chama de frouxo, e você está magoado, você é homem, fortão, mas tem sentimentos, tem emoções, e está ferido por um filho que te ignora, por um filho que fala que você não serve, por um filho que não te valoriza. O inimigo vai vir para atacar, causar feridas, talvez quebrar um braço, talvez roubar o carro, não dói tanto como ferir a alma, ferir os ouvidos, talvez pegar uma doença, talvez o inimigo quando ataca nas finanças, não dói tanto quando ouvimos uma palavra agressiva, não dói tanto quando ser ofendido por alguém que a gente ama. Feridas, traumas emocionais, marcas dentro da família, lares divididos, um filho que tudo o que queria é ouvir: oh meu filho, papai te ama, papai quer ver você ser um campeão, e o menino é ferido porque nunca ouviu isso. O pai, tudo que queria no dia dos pais, recebeu uma palavra: ei paizão, tem muito pai bom, até melhor que o senhor, mas igual o senhor, não tem nenhum que eu ame mais. Feridos por não haver isso, feridos por aqueles pais que amam mais um filho do que o outro, e o outro sabe. É isso que o inimigo quer causar: feridas, depressão, angústia. Quer ver você escrava de remédios, minha irmã? Quer ver você escravo de remédios, meu irmão? Aquela família desequilibrada que tem que tomar remédio para dormir, remédio para acordar, remédio para controlar os filhos. O menino fica enfurnado na internet com os amigos porque ele está deprimido. A esposa está engordando porque tem que comer, porque está emocionalmente abalada. Feridas e traumas de palavras sujas, de gestos ruins, de maldade, de agressão física. Quanto marido não vem na igreja, dá glória a Deus, mas em casa bate na mulher? Eu falo na igreja: traz para mim esse camarada, deixa que eu dou um jeito nele. Você vai pregar para ele, evangelho? Vou, mas primeiro eu vou dar uma tunda, uma coça. Porque, em primeiro lugar, para quem faz isso, está batendo numa mulher. Segundo, não é qualquer mulher, é uma filha de Deus, vai prestar conta com o pai dela, o Deus Todo-Poderoso. Cuidado, filho, cuidado, vai brincando, né? Lembra do tempo antigo? Mexia como filha de coronel, tomava bala, tomava chumbo. Agora está um aqui que não é coronel, está um aqui que é rei dos reis, senhor dos senhores. Não toque na filha dele, não toque nas suas filhas, você vai se ver com Deus. A parada é dura, você não dá conta. E foi assim que ele estava fazendo, queimados, e tinha levado cativas as mulheres que lá se engaixam. Aí sabe o que ele fez? Ele entrou, e ele levou cativeiro, prisioneiro, preso, amarrado, amordaçado, as mulheres, os filhos e as filhas. Vai falar no versículo 3. Sabe o que o inimigo fez aqui? Colocou em cativeiro as mulheres, os filhos e as filhas de Davi. Sabe o que o inimigo faz com a nossa família? Quer colocar ela em cativeiro. Esposas vivendo em cativeiros, filhos em cativeiros. O que é cativeiro? Escravo
escravo do álcool, escravo do vício, escravo do remédio, escravo da angústia, da depressão. E talvez você entrou aqui, pastor, a minha família está vivendo um cativeiro. Está vivendo um cativeiro. Eu estou num cativeiro. Eu estou numa servidão, numa agonia. O meu filho está num cativeiro, pastor. O menino não vive, está numa depressão, andando com as pessoas. Pastor, o leito da minha cama, nós dois, nossa intimidade é um pesadelo, é um cativeiro. Isso é o que o inimigo faz: colocar bolas de ferro, correntes, prisões na sua vida e no seu lar. Talvez você está querendo levantar a mão e dizer: para de falar da minha vida, pastor, você está descrevendo a minha vida. Talvez você está aqui: eu estou num cativeiro, eu não tenho motivo para rir, eu não tenho motivo para me alegrar. Você me vê aqui bem vestido, você me vê aqui sorrindo, mas você não sabe o que é minha casa, você não sabe o que é meu casamento, você não sabe como estão meus pais, como estão meus filhos, como eles estão, irmão. Eles estão num profundo cativeiro. O inimigo vem para fazer isso. Levaram cativas, porém a ninguém mataram. Olha o que tinha acontecido, presta atenção. Os amalequitas chegaram, arrebentaram com a cidade. Feriram, queimaram, levaram o cativo, deram com ímpeto, mas não mataram. Sabe o que é isso aqui? Davi podia ter chegado lá, os 2 filhos mortos, as 3 filhas estranguladas, a esposa atravessada. Só tinham sido cativas, porém não tinham sido mortas. A misericórdia de Deus não permitiu aquela família ainda ser morta. O que eu aprendo aqui, meu irmão? Tem alguns aqui que só não foram destruídos ainda por causa da misericórdia. A misericórdia está segurando aquele filho ainda. A misericórdia de Deus está segurando esse casamento ainda. A misericórdia está segurando esse lar. O inimigo veio para matar, mas o Senhor ainda está tendo misericórdia. Ainda você está suportando esse casamento, suportando esse marido, suportando essa esposa. Ainda você está conseguindo tripas corações para manter esse filho ao seu alcance, ainda, meu irmão, por causa da misericórdia. Talvez você está um fio, pastor, vai se perder tudo, e ainda não se perdeu. Por quê? A misericórdia, meu irmão. A misericórdia de Deus é que nos permite ainda estar vivos. A misericórdia que nos mantém de pé. A misericórdia que não deixa tudo estar perdido. É a misericórdia de Deus. Versículo 3. Davi e os seus homens vieram à cidade, e viram ela queimada. Suas mulheres, seus filhos, suas filhas eram levados cativos. Sabe o que Davi fez? Presta atenção. Olha você lá, você é Davi. Você nem é a mulher, nem os filhos, não. Você é Davi, hoje. Davi chegou, presta muita atenção, talvez é a parte mais importante. Davi estava bem, não estava com sentimento de culpa nenhuma. Era o rei Davi. Quem que fica com sentimento de culpa de trabalhar? Você está trabalhando, garantindo o sustento da sua família, poxa, dando um duro danado. Quem que fica com sentimento de culpa, consciência pesada? Porque está estudando, formando. Quem que fica com sentimento de culpa quando está indo evangelizar, pregar, e está ali consumido de canseira, de tanto orar, jejuar e participar do culto? Davi chegou tranquilo, mas de repente, cheio de fumaça. Gente, Ziclag está pegando fogo, corre! Gente, levaram o ouro. Cadê minha esposa? Levar minha esposa. Levar meus 2 meninos. Minhas 3 meninas. Sabe o que aconteceu? Depois de muito tempo,
Davi se deu conta de como estava Ziclag. Davi, depois de muito tempo, foi enxergar tudo queimado, mulheres presas, filhos escravos, filhas cativos. Então ele se deu conta e disse: gente, enquanto eu saí para pelejar, para guerrear, o inimigo veio na minha ausência e destruiu a minha família. Talvez Deus marcou essa noite para dizer para você que enquanto você está saindo para ganhar o mundo inteiro, dinheiro, cursos, cargos, ministérios, você agora está se dando conta: minha filha, ela está crescendo e eu não estou vendo. A minha mulher está esquecida, coitada. O meu marido, olha, o meu filho começou a namorar com a terceira pessoa, nem percebi. Quando você se der conta e ver, minha casa está de pernas para o ar. Davi até então não estava tranquilo, estava fazendo algo bom. Só depois, meu irmão, que nós sentimos o cheiro da fumaça, só depois que nós vemos a cidade incendiada, é que talvez nós vamos perceber que estamos deixando a nossa família. Tome cuidado, pode ser tarde demais. Davi teve a misericórdia delas não ter sido mortas ainda. Talvez com você não aconteça isso. Talvez seja tarde demais. Se dê conta. Enquanto eu prego aqui, vê como que está teu casamento, meu irmão. Enquanto eu prego aqui, vê como é que está o casamento, a educação dos seus filhos. Vê o que está acontecendo ali no seio da tua família. Se dá conta de quem está cativo, o que está sendo queimado, quem está ferido, como está sendo dado com ímpeto. Aí sabe o que a Bíblia diz? Então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram, até não ter mais força. Sabe o que é o resultado de quando o inimigo vem com ímpeto? Saqueia, destrói nossa família. Sabe qual que é o resultado? Quando a gente se dá conta que eu perdi minha parceira que tanto me amava. Eu perdi meu parceiro que tanto me amava. Meus filhos me abandonaram. As drogas, o inferno. Sabe o que vai restar para nós? Choro, meu irmão. Davi caiu em tristeza. Davi pranteou a tarde toda, dizendo: minha família, meus filhos, devolvam meus filhos, minha esposa. Talvez você já está vivendo esse quadro: pastor, eu tenho chorado, eu não quero carro, casa, ouro, eu quero papai, eu quero mamãe de volta, eu quero minha esposa, o meu marido, eu quero meus filhos. Choro, depressão, angústia é o resultado daquele que esquece da sua família, que esquece de filhos, sobrinhos, netos, tios, avós. Não é só a família local, talvez é a geral, nós estamos esquecendo. Deixa eu te dizer uma coisa. A Bíblia manda você dar a vida. Ela manda você dar a vida pela ovelha? Não. Manda você dar a vida para pastor? Não. Manda você dar a vida para namorado? Não. A Bíblia manda dar a vida só para a esposa. A esposa faz parte do quê? Da família. Olha a importância que Deus dá na família. Olha a importância que Deus dá. Os filhos são a herança do Senhor. Olha o resultado. Então Davi e o povo que se achava com ele ergueram as vozes e choraram. Olha só, até não terem mais força para chorar. Eu estou pregando aqui, eu lembro da minha mãe, eu lembro dos meus irmãos, eu lembro da minha esposa. Talvez você está aqui lembrando daquela avó esquecida, aposentada, velha.
daquela mãe que você tanto trata mal, menina, menino, daquele pai que você nunca honrou na vida, daquele lar, quando você acorda e vê ela dormindo do seu lado, vê a pobre coitada dormindo e você não faz nada para amar e agradar essa mulher. Quando você vê aquele homem dormindo e diz: o que eu estou fazendo com ele, meu Deus? Quando você acorda e vai no quarto das crianças e abre e vê elas dormindo, meu Deus, guarda esses meninos, meu Deus. É o choro de Davi, é o nosso choro. A coisa mais preciosa não é uma Ferrari, não é uma igreja grande de 5.000 membros, não é o poder do Espírito Santo, é a minha, a sua família. Davi chorou. Estamos terminando. Versículo 7. Disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Ameleque: trazei-me aqui a estola sacerdotal. E Abiatar a trouxe a Davi. Até aqui. Sabe o que Davi fez? A estola sacerdotal, que continha Urim e Tumim, era a maneira profética de Deus falar com os sacerdotes e com Davi. Ele foi consultar Deus: e agora? O que eu faço da minha vida? Como que eu salvo essa família? Como que você salva a sua família? Consulte a Deus, busque em Deus, peça a Deus, clame por Deus, clame por Cristo. Você veio aqui essa noite? Se você veio essa noite, para que esse congresso? Congresso da família. Se você veio é para consultar a Deus o que fazer com a sua família. Davi, naquele desespero, consulta a Deus, e no 8 diz: então consultou Davi o Senhor, dizendo: perseguirei o bando, alcançá-lo-ei. Até aí, Davi faz essa pergunta: alcançarei o bando, alcançar-o-ei? Tem solução para minha família, Deus? Tem solução para o meu casamento, pastor? Tem solução para meus filhos? Ainda dá tempo de recuperar? Está igualzinho você falou, está queimada, está fedendo fogo, está todo mundo ferido, está tudo cativo. Meu Deus do céu, e eu estou chorando, mas tem esperança, tem solução para esse pai, para essa mãe, para esses filhos, para esse marido, tem. E você está indagando ao Senhor em oração, em jejum, hoje nesse culto. Então o Senhor te responde como respondeu a Davi, e diz assim: e respondeu-lhe o Senhor: persegue-o, porque de fato o alcançarás, e tudo libertarás. Ele está respondendo assim, o Senhor, para Davi: Davi, não está tudo perdido. Davi, vai atrás da tua família, vai atrás que você vai recuperá-la. Sabe o que Deus está te dizendo? O seu casamento não está perdido, os seus filhos não estão perdidos, a sua família ainda há esperança para ela. Vá atrás dela. A esperança. Vamos ver se deu certo mesmo. Versículo 16. E eis que Davi descendo guiou, e eis que estavam espalhados sobre toda a região, comendo, bebendo e fazendo festa por todo aquele despojo, os inimigos. 17. Feriu-os Davi desde o crepúsculo vespertino até a tarde do dia seguinte, e nenhum deles escapou, senão só 400 moços. 18. Assim Davi salvou tudo quanto havia tomado os amalequitas, também salvou suas 2 mulheres, não lhe faltou coisa alguma, nem pequena nem grande, nem os filhos nem as filhas, nem o despojo, nada do que lhes havia tomado, tudo Davi tornou a trazer. Meu irmão, a Bíblia está dizendo qual foi o segredo de Davi. Meu irmão, a esperança de Davi não foi o psicólogo, não foi o médico, a insulina, não foi o antidepressivo, não foi Freud, não foi a doutora, foi o Senhor. O Senhor devolveu a família.
Ele trouxe a família de volta. Meu irmão, você não está aqui, isso aqui não é um consultório, isso aqui não é uma terapia, é a igreja do Deus vivo. O Senhor pode te recuperar, o Senhor pode salvar a tua família. E ele está dizendo aqui, mas o que salvou Davi? As ovelhas? Não, não foi só as ovelhas. O que foi a esposa só? Não, não foi só a esposa. Os filhos? Não, não foi só os filhos. As filhas? Não, não foi. O que foi? A família toda foi salva. Os pais, os filhos, a esposa, as filhas, o casamento, toda a família foi resgatada, recuperada, salva. E é isso que Deus quer fazer por nós e para nós, salvar nossas famílias. Meu irmão, esse seminário foi marcado para isso, para resgatar o teu lar, resgatar a tua família, tirá-los da mão de Amaleque, tirá-los das mãos do inferno, adornar você esposa, adornar você marido, limpar e purificar você filho, e fazer um lar robusto, sólido, poderoso, santo. Você crê nisso? Amém. Não, eu acho que não crê. Você crê nisso? Amém. Foi isso que aconteceu. 20. Também tomou Davi todas as ovelhas e o gado, e o levaram diante de Davi, e diziam: este é o despojo de Davi. Sabe o que quer dizer isso? Mas pastor, já não está salvo ali no 19? Por que você leu o 20? Ele trouxe a família de volta. Agora precisava de recurso para sustentar ela, para monitorar. De onde que ele tira recurso? No 20 Deus dá o recurso. Toma o gado, toma o despojo, porque para recuperar eles estão cansados, tristes, com fome, estavam cativos. Você vai precisar de recursos, e você não vai precisar chegar 2 horas da manhã do 5º trabalho, não. Eu vou prover condições para você cuidar de forma santa e bíblica da sua família. Você crê nisso? Isso é o que Deus tem para nós. Essa é a palavra para a família. Firme seus laços com Cristo. Volte-se para sua casa. Analise seus filhos, suas filhas, seu marido, sua esposa. Todavia, se estiver tudo perdido, igreja, cativo, ferido, queimado, consulte a Deus, recorra ao Deus da nossa salvação. Pergunte a Ele: irei eu contra os filisteus, contra os amalequitas? Trarei eu de volta minha família? O Senhor dirá para você: vai, sobe, que eu te devolverei na tua mão aquilo que o inimigo roubou. Creia nessa promessa e nessa palavra. É a palavra para a família do Senhor. Amém?